Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre fármacos bloqueadores adrenérgicos, os antagonistas adrenérgicos. Esses fármacos têm uma relevância muito grande em medicina porque eles são utilizados largamente na prática médica diária. Portanto, eles são clinicamente muito relevantes. Quem teve a oportunidade de acompanhar a videoaula de sistema nervoso autônomo, deu para acompanhar, a gente revisou, nessa videoaula, que o sistema nervoso autônomo ele é basicamente uma porção eferente visceral do sistema nervoso periférico, e ele é dividido na sua porção simpática e parasimpática. A sua porção simpática, que eu mostro aqui localizado de T1 a L2, e que inerva uma variedade de órgãos e sistemas, e o sistema nervoso parasimpático, que tem a sua distribuição crânio-sacral, aqui mostrando o terceiro, o sétimo, o nono e o 10º par craniano, sistema nervoso parasimpático, e a sua porção sacral, ou seja, também com as suas inervações em determinados órgãos e sistemas. Falei também que o sistema nervoso simpático, mostrado aqui, tóraco-lombar, ele também é chamado de sistema nervoso adrenérgico, e substâncias que mimetizam o sistema nervoso simpático são chamadas de substâncias simpático-miméticas. Substâncias que mimetizam, por exemplo, o sistema nervoso parasimpático são chamadas de substâncias parasimpático-miméticas. Ao contrário, substâncias que bloqueiam a ação do sistema nervoso simpático ou adrenérgico também são chamadas de simpaticolíticas ou simplesmente bloqueadoras adrenérgicas. E as substâncias que são capazes de bloquear o efeito do sistema nervoso parasimpático são também chamadas de parasimpaticolíticas ou bloqueadoras colinérgicas. Nós estudamos no primeiro módulo o sistema nervoso autônomo, da sua forma bem básica. Na videoaula seguinte a gente estudou os principais agonistas adrenérgicos, falamos de norepinefrina, epinefrina, dobutamina, os agonistas alfa. E agora a gente vai estudar as substâncias que são capazes de bloquear a ação da norepinefrina nos diversos órgãos e sistemas. É importante sempre ter em mente essa figura, que a gente, por exemplo, vê aqui, olha, que as fibras de T1, por exemplo, a T4, são chamadas de fibras cardioaceleradoras, ou seja, o sistema nervoso simpático tem uma ação forte sobre o coração, aumentando a frequência cardíaca. Quando eu uso drogas que bloqueiam essa ação do sistema nervoso simpático no coração, eu faço um efeito antagônico, por exemplo, vou diminuir a frequência cardíaca. A gente sabe que essas fibras simpáticas também vão inervar a árvore traqueobrônquica, causando broncodilatação. Então, um dos efeitos colaterais passíveis de substâncias bloqueadoras adrenérgicas, principalmente os beta-bloqueadores, que nós vamos estudar, são pacientes que têm asma e aumenta a resistência da árvore traqueobrônquica, ou seja, pode levar a um broncoespasmo. E inúmeros outros efeitos que, se nós soubermos, mais uma vez, reafirmando a fisiologia normal do sistema nervoso simpático e parasimpático, nós não vamos ter dificuldade alguma em predizer o efeito de uma substância agonista, simpática ou parasimpática, ou antagonista, simpática e parasimpática. Bom, as substâncias bloqueadoras adrenérgicas ou simpáticas, elas podem atuar por ação central, como por exemplo clonidina, alfa-metildopa, são em última instância bloqueadoras adrenérgicos. Ela pode atuar no gânglio, a gente viu na aula do sistema nervoso autônomo, que diferente do sistema nervoso somático, o sistema nervoso autônomo é composto por dois neurônios, um pré e um pós-ganglionar, e nesse gânglio há uma sinapse química acetilcolina receptor nicotínico, então eu posso bloquear o gânglio com uma substância, por exemplo, o trimetafan, que é um bloqueador ganglionar, que é utilizado em pacientes no preparo pré-operatório do feocromocitoma. Eu posso bloquear esse sistema nervoso simpático por bloquear
pré-sinapticamente. Aí também vem o próprio exemplo da clonidina. E posso bloquear mais comumente, que mais utilizado na prática médica, de forma cada vez mais específico, cada vez mais seletivo, o bloqueio no receptor pós-sináptico, ou seja, no órgão efetor. Por exemplo, bloquear o receptor beta-1 pelo metoprolol, um beta-bloqueador no coração, diminuindo em sim a frequência cardíaca, e entre outros efeitos. Então, basicamente, eu posso subdividir os bloqueadores adrenérgicos, né, de ação direta em dois grupos. Os que bloqueiam os receptores simpáticos alfa e os que bloqueiam os receptores simpáticos beta. Então, são os alfa-bloqueadores e os beta-bloqueadores. Os alfa-bloqueadores nós temos... A gente sabe que existem receptores alfa 1 e alfa 2 e bloqueadores beta, beta 1 e beta 2. Beta 3 existe, mas não tem muita importância médica prática. Então nós vamos ter bloqueadores alfa seletivos, tanto para alfa como para beta. Os bloqueadores beta seletivos, tanto com beta 1 e beta 2. E os bloqueadores alfa e beta não seletivos. No caso dos bloqueadores alfa, teremos ainda, por exemplo, bloqueadores não seletivos irreversíveis e bloqueadores não seletivos reversíveis. A gente vai ver a seguir alguns exemplos. Bom, em relação à atividade alfa adrenérgica no nosso organismo. Então, vamos começar estudando os bloqueadores alfa, né? São um dos receptores, né, do sistema adrenérgico. Como eu disse, repetindo, são os receptores alfa adrenérgicos e beta adrenérgicos. Levando em consideração apenas os receptores alfa adrenérgicos. O que ele faz em condições normais? Ou seja, o agonista, não é, a resposta fisiológica, ele contrai, né, o músculo radial da íris, levando a midríase. Se eu usar um bloqueador alfa, eu posso levar o quê? Ao efeito oposto, miose. No tônus simpático, o alfa 2 central diminui o tônus simpático. Nós usamos isso na prática médica. Substâncias como a dextromedetomidina e a clonidina, também de forma indireta o alfa-metildopa, que faz com que haja menor liberação do neurohormônio simpático e, por sua vez, diminui o tônus simpático. Se eu usar um antagonista como, por exemplo, a ioibina, eu vou aumentar o tônus simpático. A gente sabe que os receptores alfa nas arteríolas, né, eles fazem a contração, tanto nas arteríolas como nas veias, aumentando a resistência vascular periférica e aumentando a pré-carga. Um antagonista, ou seja, um bloqueador alfa, diminui a resistência vascular periférica e diminui a pré-carga. Em relação ao pâncreas, a gente sabe que os agonistas alfa diminuem a secreção de insulina e eu bloqueando isso, obviamente, eu vou ter o efeito inverso. Entre outros efeitos, como eu disse, que basta saber a fisiologia normal do sistema nervoso autônomo para termos boa previsão dos efeitos das substâncias agonistas e antagonistas. Outro exemplo, por exemplo, aqui, olha, os agonistas alfa são muito utilizados como descongestionantes nasais. Eles causam retrações do corneto, enquanto um antagonista pode causar congestão nasal. Bom, aparece um primeiro bloqueador alfa, um primeiro antagonista alfa, competitivo. Ele é competitivo, porém ele é irreversível, porque ele se liga de modo covalente ao receptor alfa. Ele é não seletivo, porque ele bloqueia receptores tanto alfa 1 como alfa 2. Ele pode exercer algum bloqueio no receptor de histamina também, que não tem muita relação com o que nós vamos ver agora. Então, qual seria o efeito da fenoxibenzamina? Ele vai diminuir a resistência vascular periférica, bloqueia as respostas pressóricas das catecolaminas exógenas, pode causar uma vasodilatação, diminuição na pré-carga. A taquicardia reflexa é decorrente de uma diminuição da pressão arterial, levando a liberação de receptores beta e levando ao aumento da frequência cardíaca. E também tem um efeito alfa-renal, que é o aumento da retenção hídrica. É uma substância
que hoje em dia é pouco utilizado na prática médica, um antihipertensivo antigo, mas ainda tem a sua função em alguns pacientes portadores de feocromocitoma, tumores secretores de catecolaminas, e que necessitam de um controle mais rígido no pré-operatório. A fentolamina é um antagonista alfa, tanto alfa 1 como alfa 2, só que ele é reversível, não é irreversível, igual a fenoxibenzamina, tem efeitos semelhantes, efeitos cardiovasculares são semelhantes, portanto de menor duração. E uma das indicações e as indicações e as reações adversas da fentolamina são muito semelhantes à fenoxibenzamina, também uma substância utilizada no preparo pré-operatório de pacientes com feocromocitoma, uma substância antihipertensiva também cada vez mais inutilizada, ultrapassada do ponto de vista clínico. Podemos ter também bloqueadores alfa 1 seletivos, com o Prazosin. O Prazosin também é um antihipertensivo utilizado durante muito tempo por diminuir a resistência vascular periférica, que é o principal efeito dele. É um protótipo de uma família dos antagonistas alfa 1 seletivos, possui uma afinidade por receptores alfa 1 1000 vezes maior que receptores alfa 2. Apresenta uma latência pequena e efeitos que duram em média 4 a 6 horas. O seu análogo, o tenazozin, é utilizado em pacientes com hiperplasia prostática por diminuir a tensão sobre a uretra, e melhorando um pouco os sintomas de obstrução prostática. Então, como a gente disse aqui, a principal indicação clínica do Prazosin, que é um bloqueador alfa 1 seletivo, é hipertensão arterial, também hoje cada vez menos utilizados. Todas as substâncias bloqueadoras alfa foram cada vez mais suplantadas por substâncias que atuam mais no mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. Mas existe utilização ainda como agente antihipertensivo e utilizado na hipertrofia benigna da próstata, como eu disse, por diminuir a tensão sobre a uretra no assoalho da próstata. A ioimbina é uma substância que é antagonista, é um produto natural, foi utilizado muitas vezes como estimulante sexual, Ela atua no sistema nervoso central e atua aumentando o tônus simpático. Por quê? Naquele mesmo receptor alfa 2, seletivo, que diminui a liberação de noradrenalina, diminui o tônus simpático generalizado, que é o mecanismo de ação da clonidina, da dexmedetomidina, a ioimbina tem um efeito oposto. Ou seja, ela é antagonista dos receptores alfa 2. Dessa forma, ela vai atuar aumentando em última instância a liberação de norepinefrina, ao contrário da clonidina, e aumentando o tônus do sistema nervoso simpático em geral. Bom, em relação aos antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, a gente sabe que a gente tem os agonistas, natural, por exemplo, a adrenalina, que atua em receptores beta 1 e beta 2, e quando ativados tem os seus efeitos celulares. Temos antagonistas, antagonistas competitivos, que são substâncias que quando se ligam ao receptor impede que o agonista natural se une, então ele bloqueia o efeito do agonista natural, então ele inibe os efeitos celulares. E temos também agonistas parciais, que são substâncias que muitas vezes funcionam como antagonistas. Ele ativa um receptor, mas não causa tantos efeitos celulares assim. Então eles colocam essas células, esses receptores, parcialmente ativados. Isso é interessante porque os efeitos são menores. Obviamente o agonista parcial não tem a eficácia máxima. E ele tem um efeito, muitas vezes, que são efeitos estimulantes, que é chamado de atividade simpático-mimética intrínseca. Isso é importante, a gente vai ver na frente, porque pode manter o trofismo dos receptores beta, evitando o excesso de down regulation dos receptores na membrana das células. Bom, aqui a gente dá um exemplo aqui no coração de um receptor beta 1,
a gente usando um agonista beta 1, ele tem um efeito, né? Seria um efeito máximo, ou seja, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, ou seja, o inotropismo, aumenta a frequência, que é o cronotropismo, e aumenta o débito cardíaco, que é um produto sobre o volume sistólico, a frequência cardíaca. Um agonista parcial, ele, dependendo da situação, ele pode se comportar até como um antagonista, mas costuma diminuir a frequência, a força de contração do débito cardíaco um pouco menos do que um antagonista, que é uma substância que se liga de forma inerte e não tem efeito intrínseco algum, não tem resposta biológica alguma. Bom, aqui a gente mostrando um agonista beta 1 no coração, aumenta a frequência, aumenta a força de contração, o débito cardíaco. O antagonista beta 1 não tem efeito nenhum. No entanto, a gente mostrando também que um agonista beta 2 na musculatura lisa, que leva a broncodilatação, e um antagonista beta 2 que impede a broncodilatação, ou seja, seria aumentar a resistência nas vias aéreas. Esse slide é importante para mostrar a seguinte coisa. Quando eu utilizo um antagonista não competitivo, não seletivo, tanto beta 1 como beta 2, eu posso ter um efeito benéfico cardíaco, por exemplo, diminuindo a frequência cardíaca, a força de contração e o débito cardíaco, ou seja, diminui o gasto de energia pelo coração, diminui a pressão arterial em última instância. Mas eu posso ter como efeito colateral, por exemplo, o antagonismo beta 2 na musculatura lisa respiratória, causando um aumento do tônus respiratório. Isso é um clássico na medicina dos beta bloqueadores não seletivos. Então a gente tem aqui agonista beta, né? Pode causar vasodilatação, quando é beta 2, broncodilatação, beta 2, liberação de renina, beta 1, aumento da frequência cardíaca e aumento do débito cardíaco, beta 1, secreção de insulina, beta 1, glicogenose e gliconeogênese, beta 2. E o seu antagonista causa o efeito contrário, por exemplo, bloqueador. Vasoconstrição, broncoconstrição, quando é beta 2, diminuição da frequência cardíaca, débito cardíaco e demanda de oxigênio, quando é beta 1, e pressão arterial também, quando é beta 1. Bloqueadores beta-adrenérgicos, diferenças mais importantes que afetam o seu uso clínico. Eu acho que a farmacologia caminha na direção cada vez mais da seletividade, que é com a seletividade que você diminui a dose a ser utilizada, você diminui também os efeitos adversos. Então, muito em breve, com a farmacogenética, a farmacogenômica, a gente vai ter mais seletividade dos fármacos ainda. É também importante a atividade simpático-mimética intrínseca. Por exemplo, você manter o trofismo quando você usa um beta-bloqueador. Porque o rebote ao se retirar um beta-bloqueador do paciente cronicamente utilizando um beta-bloqueador é grande, pois o bloqueio dos receptores beta-adrenérgicos no coração, por exemplo, faz aumentar o número de receptores beta-adrenérgicos na superfície do miocárdio. E isso, em última instância, quando eu retiro o beta-bloqueador, posso ter uma crise de taquicardia ou até mesmo infarto agudo do miocárdio. E a sua solubilidade em lipídios. Então, a primeira característica importante, né, que a gente tem que levar em consideração na prática para usar os bloqueadores beta-adrenérgicos, é a sua chamada seletividade. Pode ser cardioseletividade ou pode ser seletividade de outro órgão. No caso, os beta-bloqueadores são largamente utilizados na parte cardiovascular, principalmente por diminuir o consumo de oxigênio, a frequência cardíaca no coração. Então, os bloqueadores beta não seletivos desbloqueiam receptores beta 1 e beta 2. Portanto, não são tão interessantes nos pacientes que necessitam de terapia crônica, pois muitas vezes o paciente asmático pode ter um aumento do tônus pulmonar por esse bloqueio beta 2 relaxante, que normalmente tem um efeito relaxante no músculo da musculatura brônquia. E os bloqueadores beta cardioseletivos são chamados de beta 1, né, que são os mais novos beta bloqueadores, como atenolol, metoprolol, o próprio esmolol, com a meia vida curta. São substâncias que são utilizadas mais atualmente na prática médica porque são mais seletivos. Então aqui
Antagonistas dos receptores beta 1, né? A gente tem os cardioseletivos, mais utilizados na prática médica, atenolol, o esmolol, o metoprolol. Não seletivos, né? Nadolol, pindolol, sotalol, que é utilizado como antiarrítmico, propranolol, que é o protótipo da classe, um dos primeiros bloqueadores, beta-bloqueadores a ser utilizados. Aqui está escrito errado, não é tomolol, é timolol, é não seletivo, utilizado muito em pacientes com glaucoma, por diminuir a pressão intraocular. Existem drogas que não são seletivas e que também têm uma atividade adicional alfa-1, como o carvedilol, que hoje em dia é muito utilizado em doses incrementadas de acordo com a resposta do paciente. Em pacientes com insuficiência cardíaca, mostrou um aumento de sobrevida, ao contrário dos digitais, que não aumenta a sobrevida em nada. E o labetolol, que é um beta-bloqueador com atividade alfa, que praticamente é segunda escolha em qualquer tipo de crise hipertensiva. Bloqueadores beta-adrenérgicos não seletivos. A gente tem os não seletivos com atividade simpático-mimética intrínseca e sem atividade simpático-mimética intrínseca. Eu gostaria só de citar os mais importantes, né? O pindolol é o fármaco que a gente utiliza mais, ele é não seletivo e tem atividade simpático-mimética intrínseca. O que é isso? Quer dizer que ele mantém um trofismo, né, nos receptores, então não vai ter um efeito do upregulation acentuado. E os seletivos, a grande maioria não tem atividade simpático-mimética intrínseca, né, ou seja, não estimula a célula, o receptor. E dos seletivos clássicos, né, que costuma cair até em provas, né, de concurso, é o acetabutolol, que é o único cardioseletivo que tem atividade simpático-mimética intrínseca utilizado hoje na prática médica. Os outros praticamente a gente não vê no dia a dia. Os beta-bloqueadores lipossolúveis, né, o propranolol e o metoprolol, vai ao sistema nervoso central. Os não lipossolúveis, como o atenolol e o mandolol. A não ativação hepática, ou seja, as substâncias que são não lipossolúveis, não tem muita inativação hepática. Eles são excretados normalmente inalterados pelos rins. As substâncias mais lipossolúveis, como propranolol e metoprolol, têm mais dependência de uma eliminação hepática, pois uma substância lipossolúvel não consegue ser eliminada de forma eficaz nos rins. Em relação ao coração, já falei, só para repetir, normalmente o receptor beta 1 via norepinefrina aumenta a força de contração, frequência cardíaca, por isso há uma maior demanda de oxigênio pelo miocárdio. E quando eu bloqueio isso, eu vou diminuir o cronotropismo, né, a frequência cardíaca, o dronotropismo, que é a velocidade de condução, o inotropismo, que seria a força de contração. Eu também vou aumentar o lusinotropismo, que não foi citado aqui, que é a capacidade de relaxamento. Por isso os beta-bloqueadores são muito bem indicados em pacientes que têm insuficiência cardíaca diastólica, ou seja, ele não tem um coração insuficiente da forma de contração, ele tem um déficit de relaxamento, não é? Também é utilizado como antiarrítmicos. Os beta-bloqueadores são antiarrítmicos da classe 2, pela classificação de Vaughan-Williams, e outros efeitos. Usos terapêuticos: hipertensão arterial. A gente sabe que a pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes resistência vascular. Né? Se eu diminuir o débito cardíaco, automaticamente eu diminuo a pressão arterial. Angina, por diminuir o gasto energético. Arritmias, a gente diminui taquiarritmias, etc. Infarto agudo do miocárdio. Insuficiência cardíaca, como eu disse, antigamente a gente via um medo muito grande de usar beta-bloqueador em paciente com coração já insuficiente, porque achava-se que poderia piorar a insuficiência cardíaca. Realmente, isso pode acontecer, mas o carvedilol veio mudar um pouco essa ideia, pois doses cada vez incrementando a dose, o paciente vai de acordo com a resposta terapêutica, ele consegue uma boa resposta.
preserva a função miocárdica e evita a fibrose cardíaca. Dessa forma, muda a sobrevida dos pacientes. Usados em enxaqueca também, porque diminui a vasodilatação nos vasos meníngeos